Eu venho a algumas palestras brincando, né, que é muito importante a gente fazer o Evangelho no lar, a gente está estudando o Evangelho, porque das últimas palestras sempre tem surgido durante, né, a gente faz o Evangelho no lar e aí a gente vai, surge um tema e aquele tema toca a gente e fala assim, ó, tá chegando uma palestra e é um tema que talvez seja muito importante para que os nossos companheiros aqui do centro também possam estar ouvindo. E aí, a gente estava fazendo a leitura, né, do capítulo que é Não podemos servir a Deus e a Mamon. E dentro do capítulo, né, entra a riqueza e a pobreza como instrumento de evolução. E aí tem a passagem, né, de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. E aí, tanto no livro dos Espíritos, tem algumas explicações, quanto no próprio Evangelho, ele traz essa explicação, né? O que seria esse Mamon? Que lá ele fica e coloca, né? Equiparado com Deus. Seria quando nós, estando na Terra, quanto seres em processo evolutivo no planeta de provas e expiações, colocamos o dinheiro, a riqueza, os bens e tudo isso acima de Deus, acima da nossa fé, acima dessa importância que deveríamos dar à nossa evolução espiritual. A gente coloca tudo que é de material à frente de Deus. Então, os próprios termos dos evangelhos, eles nos alertam que é como se a gente começasse a cultuar o dinheiro, o poder, como um falso Deus. E nem Jesus e nem a espiritualidade condenam que a gente em vida possua dinheiro, posses ou bens. Mas o problema em si ele não reside em ter, né, os bens e as posses. Ele reside justamente da gente transformar nossa vida no centro de tudo que a gente escolhe fazer ou não nessa aquisição. Então a gente trabalha até adoecer, porque a gente precisa acumular e guardar esses bens para algo, para alguém, ou por status. Infelizmente existem muitos de nós que fazemos não porque é para que a gente viva bem, para que a gente tenha um conforto, mas a gente também, enquanto seres humanos, fazemos pela imagem, fazemos para que demonstremos ao outro que temos, dentre essas nossas vaidades, essa ordem de querer ter o poder, ter condições e mostrar que tem essas condições. E tanto a riqueza quanto a pobreza são provas. Se a gente, eu acredito que todos hoje aqui somos estudiosos ou leitores dentro da doutrina espírita, e a gente consegue entender a reencarnação. Se a gente não entendesse a reencarnação, tudo isso que eu estou dizendo hoje não faria nenhum sentido. Se a gente só tivesse uma única vida, a gente poderia, dentro de nós, quando estivéssemos na pobreza, renegar a Deus, renegar qualquer outro instrumento de fé, porque nada justificaria eu vir à Terra para sofrer, para passar por necessidades e dificuldades, enquanto outros estão na opulência extrema, que um dia da arrecadação financeira de um deles cobriria anos da minha vida dentro de uma vida de pobreza. Então, porque ambas são provas, nós, quanto espíritos, no nosso processo e trajetória evolutiva, precisamos passar tanto por um polo quanto pelo outro. Claro que eu acredito que muitos de nós aqui estamos no meio, nem estamos tanto na dificuldade, quanto estamos na riqueza. Não somos bilionários, trilionários, não temos aqui nenhum assim. Mas, em sua maioria, hoje aqui, não passamos dificuldades, mas sabemos que tem outros irmãos nossos que passam muito mais dificuldades do que sonhamos viver na nossa vida. Sabemos que também entre nós tivemos trajetórias, umas mais difíceis, outras mais fáceis, e que chegamos até o dia de hoje. Mas essas trajetórias só se justificam pela reencarnação.
esse entendimento de que precisamos passar em diferentes situações, homem, mulher, negro, branco, rico, pobre, dentro das vertentes das nossas encarnações, para que só assim conquistemos esse processo evolutivo, é o que vai nos fazer entender que tudo isso é caminho e que precisamos estar aqui, mesmo enquanto nas dificuldades, preparados para lidar com a prova que foi escolha muitas vezes nossa de estar aqui. Então, vamos pensar aqui, ó. Se hoje Deus me confiasse uma grande fortuna, eu me julgaria preparado para administrá-la? A gente em casa às vezes faz a leitura do Evangelho e a gente está discutindo assim, seria tão bom se a gente ganhasse numa loteria, porque a gente faria para o bem, para o próximo, ajudaria o outro. E aí a gente vai e abre sortido o Evangelho e vem o emprego das fortunas, o óbolo da viúva, para passar na nossa cara que se hoje estamos na condição que estamos, é porque a nossa missão é nessa condição. Nós podemos fazer a nossa parte para transicionar dentro das dificuldades. A gente pode trabalhar, a gente pode conquistar, lembrando sempre de não fazer o mal ao outro para conquistar nada, mas podemos, dentro dos nossos empregos, dos nossos trabalhos, evoluir e conquistar os bens que nos deem conforto. Nem a doutrina espírita, nem o próprio Jesus condenou absolutamente nada disso. O que é condenado? O mau uso do dinheiro. Então, se a gente lê no capítulo 9, parte 8, questão 814, 15, 16 do Livro dos Espíritos, trata sobre o entendimento de riqueza, pobreza, miséria. E ele nos lembra lá que Deus não castiga ninguém com a pobreza, nem premia ninguém com a riqueza. Por quê? Porque são provas igualmente difíceis. A riqueza ela nos abre o caminho para que, se temos más tendências, exponhamos ela muito mais fácil. Existe aquela frase, né? Quer conhecer o homem, dê poder a ele. E esse poder pode vir através do dinheiro, pode ser até só a influência, né? Você descobre se a pessoa ela é verdadeira ou não com o poder. Você descobre se ela é honesta ou não com o poder. Porque o poder nos traz uma lógica de entendimento de superioridade. E esse sentimento de superioridade nos coloca à prova de eu continuo agindo certo quando tudo que eu fizer não será julgado com o mesmo peso? Onde eu posso fazer o errado e terei condições de sair completamente impune? Então, são pontos que a prova da riqueza vem nos contrapor. Então, a gente precisa entender que tanto na riqueza quanto na pobreza, a gente vai ter aprendizados. São diferentes, mas são um processo de aprendizado. E para que a gente siga a evolução de uma forma exitosa e consiga transicionar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração e assim à frente, a gente vai precisar passar tanto por um quanto pela outra. Vai fazer parte do nosso processo evolutivo. E aí a gente entende o que é que eu vou aprender quando eu estou na pobreza. Eu preciso aprender a ter paciência, eu preciso perseverar, eu preciso ter fé, eu preciso ter resignação, porque eu tenho que entender que dentro da condição que fui eu que pedi para vir à Terra, eu não posso entrar em desespero. Eu não posso brigar com Deus e renegar a Deus, porque foi uma opção minha ao vir à Terra nessa condição. Mas o que eu também não posso fazer? Me deixar abater e se entregar a. Eu posso estar a todo momento batalhando para que a minha condição seja melhor do que a do dia anterior. Porque eu estou numa condição de dificuldade. E mesmo dentro dessa condição de dificuldade, eu posso me entregar à caridade, ao amor, à ajuda ao outro. Já na riqueza, a gente precisa aprender a importância do desapego aos bens materiais, da generosidade,
da responsabilidade com o que eu tenho, porque se os bens, esse talento que Deus dá, derrama muito, é para que a gente também continue derramando. Se eu sou um empresário, eu preciso ajudar o próximo através do emprego, através do salário e não da esmola. Eu não posso me julgar no direito de, porque tenho posses, de viver a vida dando esmola e divulgando como se eu fosse a pessoa mais caridosa do mundo, se eu estou dando o troco do meu pão, o troco de um lanche que eu consumo tendo condições. Não é que não sirva a mim as ações de caridade, mas eu preciso entender que a caridade não será só o dinheiro e que se eu posso decidir entre trocar de carro ou usar desse sobra para ajudar mais as pessoas. Eu posso escolher, mesmo que eu troque de carro, fazer desse carro um instrumento de benéfica ao outro. Como assim? Eu tenho uma posse, que é um carro, e eu vejo uma pessoa passando necessidade. Algo me impede de que eu pegue essa pessoa e leve a um hospital? Leve a um local que ela necessita? Não. Então, os nossos bens também podem ser instrumento de ajuda ao outro. Porque se foi nos dado a qualidade de possuí-los, eles podem servir não só para o nosso bem, não só para o nosso luxo, ele pode servir ao outro. E a administração. Saber que o dinheiro ele está conosco hoje, mas que a qualquer momento ele pode não estar. Porque tanto Deus quanto a espiritualidade também pode tomá-lo antes da hora, porque a gente não está empregando adequadamente esse dinheiro, quanto dentro da nossa missão também pode ter uma trajetória de termos uma boa condição e lá na frente não termos essa condição. Por quê? Porque também vai estar dentro do nosso instrumento de aprendizado. Então a pobreza ela nos convida. Ela pergunta ao Espírito: confiarás em Deus dentro das limitações e das dificuldades que você tem? E a riqueza nos pergunta: saberás repartir? Se uma vez tendo, saberás ajudar aqueles que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, precisando de nós? E observando esses pontos, qual seria a prova mais difícil para nós? Levem para vocês esse pensamento. Se vocês estivessem, hoje a maioria está aqui no meio do termo, mas se estivéssemos no polo da pobreza ou estivéssemos no polo da riqueza, qual seria a maior dificuldade? Muitas vezes a riqueza parece uma prova muito fácil, porque eu tenho educação, eu tenho liberdade financeira, geográfica, para eu escolher onde eu faço, onde eu estudo, onde eu passeio, onde eu vivo, onde eu moro, como eu lido com esse dinheiro. Só que ela também é muito fácil da gente falir, como diz na passagem, né? É mais fácil passar o camelo pelo buraco da agulha do que o reino entrar no rico dos céus. Mas é porque ter as posses e as condições financeiras abre muitas portas. E nem todas as portas nos convêm. As portas podem ser da vaidade, podem ser do ego, pode ser do poder desenfreado, pode ser da luxúria. Eu tendo condições, se eu não sei empregá-la, ela pode ser maléfica para mim. E as dificuldades da pobreza também podem existir como perigo na revolta, na inveja, no desânimo, na perda de esperança. O convite que Deus faz àquele que está e escolhe vir na prova da pobreza é: tenha fé. Não existe nada de maior do que isso dentro daquele que está dentro da dificuldade. Ele nos convida constantemente: tenha fé. Supere as suas dificuldades no dia a dia. Viva dentro delas o dia a dia. É parte da sua missão viver essas dificuldades. E como eu falei, a riqueza a gente pode cair no orgulho, na vaidade, no egoísmo, no materialismo desenfreado, onde eu só quero ter, eu só quero poder. Então, todas as duas provas possuem risco. Nem toda pessoa pobre é, consequentemente, uma pessoa humilde.
nem toda pessoa rica necessariamente é uma pessoa egoísta. É mais fácil, às vezes, ser uma coisa e outra. Mas cada ser é um ser. E a gente vem aqui justamente com as nossas falhas das outras encarnações para reparar dentro dessa encarnação. Então, se eu sou uma pessoa mal educada, eu posso ser uma pessoa mal educada rica ou pobre. Se eu sou uma pessoa falsa, eu posso ser uma pessoa falsa rica ou uma pessoa pobre. Se eu sou uma pessoa amorosa, eu posso ser uma pessoa amorosa rica ou pobre, assim como caridosa ou qualquer outra questão. Então, a condição financeira, ela não revela o valor espiritual de ninguém. Ninguém é superior espiritualmente porque é rico ou porque é pobre. E já foi levantado em discussões, até no meio espírita, como se toda pessoa que fosse rica necessariamente fosse mais evoluída. E que toda pessoa pobre fosse mais ignorante. Isso colocando no nível de ignorância mesmo, como se fosse recém-saído, né, dos mundos inferiores e estivesse entrando na de provas e expiações. Só que quando a gente observa a real condição, muitos espíritos vêm pedindo a prova da riqueza, mas não estão prontos para a prova da riqueza. Eles vêm ainda cheios de orgulho, ego, egoísmo, e ele só faz aqui expor através da riqueza. E dentro da pobreza, existem seres extremamente inteligentes. Se vocês pesquisarem pela internet afora, existem vídeos de pessoas em condição de rua, pessoas em condição de mendicância, ou pessoas que foram ou estão quanto usuários de drogas, mas com uma bagagem intelectual que muitos de classe média, ricos por aí afora, nem sonham em ter. Com pensamentos e discussões filosóficas que você percebe a evolução daquele ser que muitas vezes nessa encarnação nada estudou, mas que quando ele fala, cala muitos outros que tiveram estudo, condições e realidades completamente diferentes. Por quê? Porque não são seres que necessariamente são evoluídos no aspecto intelectual. E que é um ponto que eu vou falar mais à frente, mas que a nossa evolução, o que a gente permeia e carrega dessa vida, não são os bens. Os bens são do nosso uso fruto momentâneo da passagem na Terra, seja a condição ou a falta dela. Assim que a gente desencarna, não é isso que a gente leva adiante. E aí a gente tem, né, o óbolo da viúva, uma passagem linda do Evangelho e da Bíblia que nos faz refletir. Será que o que eu faço dentro das minhas ações de caridade são o suficiente? São muito ou são pouco dentro do que eu poderia estar fazendo? Na passagem do óbolo da viúva, ele traz uma viúva que, dentre as suas dificuldades, no gasofilácio, muitos ricos viam, doavam várias e várias moedas, mas que davam do seu supérfluo. Já a viúva traz o óbolo, que era como se fosse uma moeda de menor valor, tira duas moedas, que eram as únicas moedas que ela tinha, e doa àqueles que tinham dificuldade ainda maior do que a dela. Então, na passagem, Jesus deixa muito claro por que a caridade dela é maior do que a dos outros. Porque ela está doando do necessário dela. É como se nós estivéssemos tirando a escolha de um café mais opulento para que eu pudesse, em vez de eu comer 3 pães, repartir 2 para o irmão. Em vez de eu ter um almoço mais cheio de pompa, eu desse o almoço a outro que não tem. Enquanto aqueles ricos que ali estavam, como eu falei no início, estivessem dando um troco, um valor que fosse meramente simbólico para eles, que não faria nenhuma diferença no seu dia a dia, doar, mesmo que perto da realidade dela fosse uma fortuna. Então a caridade, ela não reside nunca na quantidade do que a gente faz. Então nunca vai ser sobre valor ou sobre montantes. A caridade, ela sempre vai se valer da intenção. Eu faço a caridade porque eu tenho amor ao próximo, não porque eu quero ser reconhecido por fazer a caridade.
Eu faço a caridade por desprendimento desses bens materiais que eu possuo. E eu faço isso com um amor real ao próximo. Então eu vejo alguém em necessidade e dou um abraço, dou um ouvido, dou um ombro amigo, para que aquele amigo supere as necessidades. Eu vejo alguém em situação de doença e eu dou o remédio, seja ele físico ou seja ele espiritual. O nosso pensamento, a nossa oração, a nossa doação de energia também são remédios que, se temos a real intenção, transmitimos àqueles irmãos que estão em necessidade. Então, se a gente parar e pensar, todos nós que estamos aqui somos ricos. Mas ricos em que sentido, né? Pense aí. Olhem para vocês mesmos e falem assim, eu sou rico. Se perguntem, mas abram mais essa pergunta. Não pensem na conta bancária de vocês, no bolso, no carro, nos bens, na casa. Pensem o que vocês têm dessa vida que tem mais importância do que os valores materiais. E pense um pouco no que vocês têm feito com essas riquezas. Quais seriam essas riquezas? Eu tenho tempo? Como assim tempo? Eu consigo viver, sair, trabalhar, ter um tempo com aqueles que eu vivo, com a minha família, ter tempo de qualidade, passear, sair. Eu tenho saúde. Se eu tenho saúde, eu sou muito mais rico que muitos dos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão numa fila de hemodiálise, que estão com câncer. Eu tenho uma qualidade de vida diferente. Eu tenho inteligência. Se dentro dessa encarnação que eu vim com possibilidades de concatenar as ideias de uma forma diferente, raciocinar com o que eu faço, com o que eu vivo, com as minhas atitudes, isso já é uma riqueza. Porque existem outros irmãos nossos que têm dificuldades em situações mais básicas. Por quê? Porque ainda estão no processo de aquisição dessa melhoria desse intelecto. O próprio conhecimento básico. Foi me dada a oportunidade de estudo, de conhecer as dinâmicas da Terra e do mundo espiritual, aqui com os espíritas. Foi me possibilitado ter família, amigos. Às vezes a vida da solidão é uma vida pobre. Eu deixo de poder usufruir de certas coisas e vivências e de situações justamente por não ter uma família ou amigos para dividir momentos, para compartilhar esse crescimento, essa evolução em conjunto. E as oportunidades. Na nossa vida, o que a gente mais precisa trabalhar são aproveitar as oportunidades que temos enquanto na Terra para a nossa evolução. Muitas vezes a gente enxerga as nossas provas, as nossas dificuldades, como se fossem apenas pedras no caminho para nos fazer tropeçar. E muitas vezes essas pedras são, na verdade, para a gente juntar e escalar a montanha. São para que a gente se edifique durante o caminho, para que essa evolução seja maior do que se a gente vivesse aquela vida de calmaria. Então, qual é essa verdadeira propriedade que nós temos? Tudo que é material fica aqui. Tudo que a gente adquira, bens, móveis, carros, dinheiro no banco, ações, seja o que for, tudo isso fica na Terra. A partir do momento do nosso desencarne, podemos brigar, batalhar, ficarmos inclusive presos aqui, porque estamos presos a esses bens. Mas ficam aqui. Eles não vão seguir conosco para o mundo espiritual. E o que a gente leva para a nossa vida espiritual? O bem que a gente praticou, o amor que a gente distribuiu pela Terra, as virtudes que a gente aprendeu e conquistou nessa vida. E assim como as parábolas dos talentos, Deus nos empresta bens, benesses para que a gente viva na Terra. Se a gente tem a opção de escolher, de ser o avaro que enterra os talentos, os bens e esconde para usufruir só daquilo, ou daquele que batalha dia a dia para que aquilo que veio de benesse para si
se transforme no dobro, no quádruplo, no quíntuplo. Por quê? Porque a gente usa aquilo do nosso instrumento de evolução. E essa evolução vem do nosso amor ao próximo, das nossas ações de benéfica e de caridade. Então, sabemos qual prova estamos nessa encarnação? A gente, como eu falei no início, nenhum de nós talvez esteja lá no espectro da riqueza e nem no extremo do aspecto da pobreza. Mas estamos aqui vivendo essa prova. E a gente precisa entender que o problema não está nem em uma prova, nem na outra. Porque quando a gente entende que estão aqui as duas condições como parte do nosso processo de evolução, a gente lida melhor com essa situação. Mas é muito importante a gente entender que cabe a todos nós que não estamos lá no espectro da pobreza de ajudar aqueles que estão. Se a viúva que estava lá no aspecto da pobreza podia ajudar, por que nós, que não estamos tão próximos assim desse aspecto da pobreza, não podemos nos esforçar para fazer o bem ao próximo? Diariamente. E quando eu falo sobre o bem ao próximo, não é só sobre dinheiro. Não é só sobre o material. O material ajuda e salva muitas pessoas, muitas vidas. O trabalho do social aqui, de doar cestas às pessoas, que são da ajuda de vocês para cá, sim, ajudam vidas. Mas vai além disso. Vai do nosso olhar empático ao outro e das necessidades que ele passa. Vai do nosso entendimento de que talvez na condição que o outro está, ele vai errar mais e eu preciso perdoá-lo. O nosso perdão também é uma forma de amor ao próximo. Também é uma forma de caridade. Porque se eu estou num lugar de entender qual é a realidade do que ele passa e quais são as ações dele, eu preciso me colocar nesse lugar de eu também posso perdoá-lo. Porque eu entendo o que ele está passando. Mesmo que eu não tenha vivido o que ele está vivendo, eu tenho um papel de tentar entender o que ele vive, o que ele está passando nessa situação. Então, a pobreza, ela sempre vai nos trazer essa prova da nossa confiança em Deus. Então, de entender que eu estou aqui, mas que eu posso, devo lutar e batalhar, e os caminhos vão surgir, as oportunidades, a forma dele de guiar a gente no nosso melhor caminho. Muitas vezes precisamos entender que o tempo dele é diferente do nosso tempo. Então, a gente não está nessa condição de benesse, mas a gente quer algo. E a gente às vezes precisa entender que esse algo pode chegar. Mas se não chegou ainda é porque não era o momento. Porque poderíamos nos perder no processo de conquistar aquilo antes do tempo. E a riqueza precisa ser essa prova nossa de compartilhar constantemente. Quem vem na benesse, quem vem na riqueza, precisa entender que se veio com mais, é para que partilhe com o próximo. E ambas serão oportunidades do nosso crescimento. E aí, para a gente levar essa questão para a nossa casa, eu quero que a gente pense. Se hoje Jesus analisasse como eu administro o dinheiro, meu tempo, minha saúde e meus talentos, ele diria que eu estou servindo a ele ou a mamão? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.